Fala, revolucionários! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui. E olha, eu tô com uma máquina aqui hoje, tá? Um cara que tá revolucionando literalmente o mercado, trazendo uma proposta nova de criar realmente uma comunidade. E tem vários negócios. O homem é um serial, não tem um serial killer. Esse aqui é um serial de Das empresas. empreendedor, de um serial de negócios. Então, não foi fácil trazer o homem aqui, mas o homem veio de longe para participar aqui no RevoluxCast. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e muito obrigado pelo Sanzio convite. Reis. Muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui, da gente poder conversar. E bora pro game? Vamos a Pro isso. game, bater esse papo aí. Vai entregar o ouro aqui pra galera ou você vai esconder alguma coisa? Vamos entregar aí o que tiver que entregar aí. Se puder ajudar o pessoal, a gente entrega. E fazer acontecer. Simbora. E, máquina, uma coisa que eu sempre é uma pergunta tradicional que a gente faz aqui no podcast, que é uma pergunta simples, mas também considerada difícil. Mas se você tá aqui hoje é porque você merece e você realmente está fazendo isso. O que você tem feito, tá, no seu mercado, para aquilo que você faz, para os negócios que você atua? O que você tem feito para revolucionar o seu negócio e revolucionar aquilo daquilo que você trabalha no seu nicho? Certo. Só uma pergunta, revolucionar no termo de inovação ou no termo mesmo de trazer algo diferente pro... Pode ser nos dois, pode ser nos dois âmbitos, mas quando eu falo nesse âmbito é mais do diferente, de trazer, né? algo que não é piegas, entende? Ok. Não é o que todo mundo tá fazendo. É uma coisa diferente, eu sei que você tá fazendo algumas coisinhas Boa. aí diferentes. Cara, a gente pode começar pela marca, que é a Off Control, que pronto, foi um dos primeiros projetos que eu fiz. E uma das coisas que a gente tentou trazer, e que muitas marcas hoje em dia, no Brasil principalmente, não tem, é a questão da identidade. Muitas marcas no Brasil, elas copiam muita tendência de fora. E no Brasil, a gente tem uma cultura muito boa, mano, todo mundo sabe isso. E a gente foi e trouxe o quê? Não, vamos fazer uma marca, mano, vamos representar o nosso país. Poucas marcas no Brasil que realmente, assim, representam a cultura brasileira como ela realmente é, a questão da colonização, das guerras e tudo mais. E aí eu levei meu sócio e falei, ó, vamos fazer isso aí, vamos trazer isso aí, uma corrida diferente. E trouxemos, deu bom. E foi uma corrida diferente, que quase nenhuma marca faz. E como é que funciona esse modelo de negócio? Como que você capta clientes? Como é que é a parte comercial e a parte estratégica? Qual que é o racional por trás? O nosso ponto de aquisição, atualmente temos 3. Temos o TikTok Shop, temos o Instagram e também temos alguns canais de grupos no WhatsApp, que geralmente a gente faz parceria com alguns estúdios de tatuagem, eventos, essas coisas que o pessoal entra e também a gente divulga por lá. Então, atualmente a gente tem esses 3 meios. O que a gente mais usa é o TikTok Shop, que é o que está mais em alta no Brasil agora. Chegou recentemente, inclusive, no Brasil. Aqui na gringa já tá rolando há um bom tempo já. E é um sistema muito fácil de usar, porque o cliente simplesmente, você tem ali a sua loja, o cliente entra, compra o produto, automaticamente o TikTok já faz tudo e você depois só envia. Então o processo é muito mais simples. Depois disso, quando eu comecei a marca, a gente usou um modelo de negócio para tentar validar a ideia primeiro, que é o Print on Demand, provavelmente muita gente conhece, que é um modelo basicamente onde você tem um contrato com uma empresa, você envia os materiais para ela, e a empresa prepara todo o pedido quando é recebido e eles enviam. Então você não tem tanta mão de obra, questão de ter que embalar o produto, enviar e tal, mas aí também sua margem é menor. Mas é um processo que você consegue fazer para poder validar uma ideia. Foi o que a gente fez. E aí depois disso a gente passou agora para modelo de estoque próprio. E a gente conversa bastante nos bastidores, né? E dentro daquilo que eu vejo você atuando dentro desse mercado, você já tem alguns bons resultados dentro desse mercado, tá no Brasil, correto? No Brasil. E tentamos fazer aqui, mas aqui não deu certo também por causa que a gente queria trazer a cultura do Brasil, então acabou não pegando muito bem. Mas aí quando a gente mudou pro Brasil, quando foi, não, eu falei, tá fazendo a cultura do Brasil, vamos jogar no Brasil pra ver se dá bom. E aí deu bom. E aí você tem um sócio lá que toca a operação sem você estar presente. Isso é legal, hein? Como é que é esse modelo de negócio aí? Cara, é bem engraçado, porque ele é brasileiro, só que a gente se conheceu aqui. Olha que engraçado, Eu conheci ele uns 2, 3 anos atrás. A gente morava na mesma vivenda, a gente morava numa vivenda. E a gente morava no mesmo local. E ele era o vizinho da minha frente. E aí a gente começou a fazer amizade e tudo mais e tal. E eu já tinha uma marca de roupa, que no começo era a Monkey Story, hoje em dia não existe mais. Também é um nome
E depois tivemos que fazer o rebrand e tudo mais. E eu já tinha essa marca de roupa, só que ainda não era uma coisa bem estruturada. Eu só tinha aquela ideia por cima, que eu queria ter uma marca de roupa, queria vender, tinha ali uma página, tinha um website e tudo mais, mas não tinha nada estruturado como posicionamento e brand. E aí a gente fez uma amizade, eu passei um tempo fora, passei um tempo em Ebro, sem estar aqui na região, aí eu fiquei off da marca, e aí quando eu voltei eu falei, não, vou voltar com a marca, falei com ele é design, sempre foi essa área de design. Eu falei com ele, ele falou, não, bora fazer então, eu cuido da parte de design e tal, você cuida da parte de logística e a gente toca isso pra frente. E aí foi. A gente começou depois, eu acho que foi o quê? Há um ano atrás que realmente virou depois a Off Control. E aí você já tá no mercado tem quanto tempo? Ao todo, são uns 3 anos. Desde o primeiro contato com esse modelo de negócio e pronto, estruturação do projeto, uns 3 anos. Mas que eu tô dentro do mercado brasileiro e com resultados 1 ano. E como que você descobriu esse mercado, né? Porque eu também sou no digital, né? E o povo ouve falar muito de dropshipping, lançamentos, infoprodutos, muitas coisas. E esse é um modelo um pouquinho diferente desses outros, né? Obviamente, às vezes pode ser assemelhar alguma coisa comercial, às vezes fazer um tráfego. Por exemplo, você falou uma coisa muito legal aí que eu ainda não pesquisei sobre, né? Mas do TikTok Shop. Do TikTok Shop. Como é que funciona aí essa parte, esse modelo de negócio? Cara, o TikTok Shop, ele basicamente ele é o ponto de aquisição. Ele é o melhor ponto de aquisição. Por quê? Porque é a nova geração, basicamente, onde tá ligada. E para marca de roupa é a melhor opção, porque, pronto, marca de roupa, se você vai vender para nova geração, é muito mais fácil, que a demanda é muito maior. Então, a gente começou no TikTok Shop. E o processo é muito simples. Você cria uma conta ali, faz ali o perfil, basicamente tem as informações. O TikTok Shop, ele processa todo o pagamento, tudo internamente do próprio sistema do TikTok. E depois você faz de cuidar, faz o envio. Aqui, eu falei que eu pesquisei quase nada, mas eu ouvi, aí se eu tiver errado, você me corrige. Que é que o TikTok fica com a parte do valor. Fica com a parte que é as taxas de pagamento ali. Eles não ficam com a parte, por exemplo, do produto. É basicamente como se fosse a Shopify. Shopify você conhece, né? Pronto, a Shopify, ela fica com o quê? Ela fica com a porcentagem sobre a venda. Então, vamos supor, se você vendeu 30 euros, ela vai ficar com na época que eu estava com a Shopify, era 1,50 de taxa mais 30 cêntimos por venda. Então, por exemplo, se você vendia 30, era 1,5 de 30 mais 30 cêntimos. Então, o TikTok Shop, ele basicamente segue essa mesma metodologia. E aí, você faz lá dentro do TikTok, é uma live que você faz? Você tem várias opções. O que muita gente usa, as empresas grandes usam, é live, porque na live eles já mostram os produtos, o pessoal olha ali e o tempo de decisão, da pessoa de olhar e comprar é muito mais rápido. A pessoa tá ali, tá na live, gostou, a pessoa já vai ali e compra. E também tem a questão dos réus, de tráfego pago e tudo mais. Lá dentro do TikTok? Lá dentro do TikTok, Você tem o TikTok Ads, que você pode... Uma coisa legal do TikTok Ads é o quê? Se você souber configurar, você só paga pelo resultado. Você não paga, por exemplo, o Meta, ele tem um custo por impressão. Mesmo que você não consiga lead, não consiga venda, não consiga o seu objetivo, ele tem um custo por impressão. O TikTok não tem isso. O TikTok ele só vai lhe cobrar se você conseguir vender. Ele funciona um pouco parecido com o Google. Com o Google, É mais parecido com o Google. É o clique ali, que é um clique qualificado. Conforme a pessoa for no site e comprar, ele cobra o clique, né? Conforme a pessoa for clicando, ele cobra. Não é por impressão, que nem o nosso tio Zuc. Que cada dia que passa é um bug diferente. E esses dias caiu, inclusive. Esses dias, eu acordar de manhã, quando eu fui ver a mensagem do gestor. Mano, as campanhas caiu. Eu olhei assim, a campanha caiu. Quando eu fui ver, pesquisar, o Meta tinha caído. Os servidores da Meta. Mas lá do Brasil. Lá do Brasil, E aí, como é que foi isso daí? Isso é uma crise, né? Cara, entre aspas, que, por exemplo, às vezes é uma receita que a gente gera ali, aí pausa as campanhas, dá uma quebra. Como é que você lida com isso, com essas coisas, com esses imprevistos, assim, você como empreendedor? Em termos dos anúncios, a gente fica um pouco refém. Isso aí não tem como. Então, o que eu tento fazer é orgânico, cara. Tentar fazer uma coisa orgânica. Por mais que a gente use rede social, é orgânico e retenção. Se você já tem um público fiel, por exemplo, a marca de roupa, a gente tem pessoas que tá com a gente desde quando a gente lançou o primeiro drop, todo drop que a gente lança, eles compram. O drop então, é o quê? Como se fosse uma campanha? O drop é o lançamento.
A gente faz as peças, sei lá, 200 peças, 300 peças, e lança esse drop, que é só essas unidades. Acabou, a gente não volta mais com esse design, com essas peças, entendeu? Então, basicamente, ali para criar um desejo. Porque é como se fosse uma coisa única por drop, e o pessoal tá sempre, lançou, sabe que se não comprar ali não vai ter mais. Esse é um podcast legal que eu vou aprender muito, que eu não sei nada sobre esse mercado das roupas, porque... É um mercado interessante. É diferente, né? É diferente. É bem competitivo, né? E é muito competitivo, isso é. E como é que você lida com isso? Cara, é você fazer uma coisa autêntica. Você não olhar pro lado. Quando a gente começou, quando eu comecei primeiro, eu olhava muito para as outras marcas. O que tá funcionando com essa marca aqui, o que eles fazem, qual o conceito que eles usam, que é o que muitas marcas fazem. Principalmente a marca do Brasil tenta puxar muito conceito de fora. E aí eu falei, não, mas a gente tem que estar no mercado competitivo, todo mundo tá há muito mais anos no mercado, a gente tem que fazer uma coisa que seja diferente, mano. Tem que fazer uma coisa que ninguém fez ainda. Isso aqui. E uma coisa legal do nome é justamente isso. O nome Off Control, a tradução é fora do controle. Porque a marca é Off Control Company. E a abreviação de Off Control é justamente essa tradução, que é fora de controle. Que é o streetwear fora de controle, que basicamente não tá... Porque o mercado, basicamente, ele segue um padrão. E a gente é fora do padrão. Basicamente padrão, isso. Muito legal o nome. Você que inventou? Foi o meu sócio. A gente tava debatendo ali, vamos pensar no nome, a gente ficou debatendo. A gente tava no estúdio, aí ele olhou pro teclado, olhei pro teclado assim, ele pensando, ele falou, bora colocar aqui Off Control, daqui no teclado. Aí a gente colocou, aí depois a gente foi começar a estruturar o brand da marca, que a gente tinha pegado Off Control. Não, beleza, vamos ficar esse nome. Pronto, agora vamos puxar o direcionamento, que primeiro a gente escolheu o nome, pra depois puxar o posicionamento. Você acha que o nome ele é muito importante ou é mais ou menos? Porque tem algumas opiniões, né? Tem gente que fala assim, não, o nome é muito importante, você tem que tomar muito cuidado com o nome. Outras pessoas falam, não, o nome ele é importante, mas ele só não precisa atrapalhar a marca, né? Ele não é tão importante, só não precisa atrapalhar a marca. O que você acredita do nome da empresa? Qual que é a linha que você procura? Assim, tem... O que vejo em muitas marcas, tem muitas marcas que elas conseguem trazer um nome que quando você escuta aquele nome, você sabe que é aquela marca. Então eu acho isso uma parada legal quando uma empresa consegue acertar o posicionamento e o brand alinhado com o nome. Então isso é legal, porque a pessoa vai ver aquele nome em outro local e vai automaticamente lembrar da marca. Então isso é uma coisa legal. Mas não é uma coisa, por exemplo, se eu abrir uma empresa, colocar o nome X ou o nome X, vou ter mais resultado ou menos resultado. Não acho que isso influencia o resultado final. Mas sim, pronto, a questão de ser lembrado. Boa, perfeito. A gente fugiu do ponto que a gente estava falando aqui do TikTok. Do TikTok. E o TikTok, você estava falando sobre o Ads, né? Do TikTok ali. Vocês investem hoje no TikTok? Quando a gente vai lançar as campanhas, sim. Só ali no Brasil, né? Só no Brasil. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa aqui em Portugal, que ela gerencia mais de... Portuguesa, gerencia mais de 200 contas? Falou, sabe qual que é o nicho que mais funciona em Portugal? É marca de roupa. E ela falou que era única. Entendeu? Isso é porque a nova geração tá muito viciada no TikTok. Então, qualquer coisa que, imagina, você tá rodando aqui, vai passar roupa. Toda hora isso é uma roupa, toda hora que passar um vídeo, você vai estar com a roupa. Sim. Então, é muito mais fácil você vender uma roupa quando você tá, toda hora que uma pessoa tá olhando, tem uma roupa. Entendeu? O TikTok, eu não sei você, mas eu ainda não conectei muito. É viciante, né? Às vezes você colocar ali é bem viciante. Mas eu não conecto muito, eu gosto muito mais do Instagram, de estar ali no Instagram, né? Só que recentemente, eu tô sempre fazendo pesquisa, né? Então, tô sempre perguntando. Boa. Então, aí vamos por esses dias, eu tava com uma cliente, aí tinha uma menina que tava fazendo uma gravação lá, o Luiz tava gravando ela. E aí eu perguntei, o que você mais... Ela tinha mais ou menos uns 19 anos, né, Marco? Mais ou menos 19 anos. E aí eu perguntei, o que você mais gosta de assistir? Ela, o TikTok. E gosta de usar. A nova geração é o TikTok. E aí eu venho perguntando, e o TikTok, ele vem sendo repetido várias vezes que eu pergunto, uma pesquisa mesmo pessoal, né? Isso então, por acaso é uma coisa legal, porque estatisticamente, o TikTok, ele já tá tem muito mais usuários do que o Instagram.
Ele já tem mais Já usuários já? passou já. Sério? Isso aí é. Puxar aqui é certeza. Já passou muito mais já, quer ver, ó? O quê? De usuários. E você sabe, e olha que às vezes não tá nem considerando os usuários da China. Também tem isso, porque lá eles têm um mundo privado deles. Porque eles lá têm o nome é diferente do TikTok lá, né? Deixa eu ver se tem aqui aqui, ó. Não, pera. Cadê? Depois eu vou puxar aqui o relatório. E essa questão das redes, né? Qual que é a sua opinião sobre essa questão das redes? Porque, por exemplo, você tem Instagram, tem YouTube, tem o YouTube Shorts, tem o TikTok, tem o que? Kawaii, que fala que vai explodir aí no Brasil agora recentemente. Qual mais tem aí? Tem várias plataformas e várias redes, Twitch né? também. Twitter, que é o X, né? O novo X. O que você enxerga hoje? Você trabalha muito com as redes sociais também, né? Como é que você enxerga hoje as redes sociais? Porque, vamos supor, a rede social, o que ela quer ter? Ela quer que as pessoas estejam ali presas na rede social, correto? Correto. Então, e cada uma usa seus mecanismos. Como é que você observa hoje? Você falou que gosta de trabalhar com orgânico. Como é que você observa essa parte orgânica em cada plataforma? Você acha que tem algumas coisas que são semelhantes em cada plataforma? Pergunta não é fácil, né? Essa pergunta é difícil, né? Assim, o que todas as plataformas querem é o tempo de tela. Exatamente. Isso é uma coisa em comum que todos querem. É você estar ali porque isso você está sendo distraído. Exatamente. Isso é o que grande parte das empresas querem. E aí pronto. Se a gente depois vai passar para dois tipos de pessoas. As pessoas que usam as redes sociais para ganhar dinheiro, usam esse mecanismo para ganhar dinheiro porque tem ali uma audiência. Então você basicamente, se você tem uma audiência, você produz conteúdo, uma hora você vai ter um retorno. E isso basicamente a galera também que faz muito orgânico. Sim. Porque eu sei um exemplo, se eu postar 30 vídeos durante um mês e pronto, for um vídeo minimamente um conteúdo legal e a edição boa, eu sei que vou ter um retorno de seguidores. Sim. E depois possíveis clientes. E tem um pessoal que usa só pra se distrair mesmo, só pra scrollar ali, passar um tempo, ver notícias e pronto. Então eu acho que atualmente tá muito dividido nisso. E as empresas, pronto, uma coisa que as empresas fazem é o quê? Elas conseguem identificar esses dois tipos de público e conseguem trabalhar os dois tipos de público. Sim. Por exemplo, os anúncios agora para as empresas, justamente para isso, para poder aumentar o número de empresas que estão aqui, para poder ter mais pessoas. E as pessoas que usam também. Sim. Eu te fiz essa pergunta por quê? Porque sempre quando eu vou também fazer uma estratégia, e eu parei teoricamente, isso até entre aspas mal, só que foi por um motivo. Aí se eu tiver errado também, você me corrige se você discordar. É porque o podcast começa quando começa a discordar, né? Porque acontece, vamos supor, se eu vou usar o Instagram, se eu vou criar uma estratégia, por exemplo, de conteúdo, eu quero fazer algum conteúdo, o que o meu conteúdo precisa fazer que a plataforma valoriza? É a retenção. Retenção. Aí são os truques que tem que a gente Exatamente. identifica. Se eu vou pro TikTok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aquelas ferramentas daquilo que ele utiliza para o quê? Para reter o máximo. Se eu vou pro YouTube, retenção. Então, ou seja, se eu fazer o que ele gosta, que é essa a principal métrica que eles mais gostam. É a retenção. Depois você vai para engajamento, você vai pro toque, né? O Instagram também é um... comentários, partilhas, exatamente. E tudo mais. Mas o principal é isso. Então, é a retenção. Quando a gente entende isso, você meio que zera, entre aspas, as plataformas. Porque ela quer fazer com que o público fique ali. Então, se você cria uma estratégia de retenção / venda no final, você consegue criar uma estratégia de sucesso. O que você acha dessa teoria? Faz sentido ou não faz sentido? Em parte faz sentido. Porque também não é só retenção. Você pode ter uma taxa de retenção boa, mas se o conteúdo não é alinhado ali com o objetivo que você quer trazer, você vai ter retenção, vai ter audiência, mas no final você não vai ter venda, não vai ter cliente. Não, sim. Nesse ponto de vista, eu tô falando no ponto de vista da plataforma, daquilo que ela gosta. Ok. Entende? Não, sim, isso é. A plataforma quer manter a pessoa lá. Então, se você faz tudo para poder fazer as pessoas se prenderem no seu vídeo, assistirem mais seus vídeos, então a plataforma, logicamente, depois vai lhe premiar com mais visualizações e tudo mais. Agora você tocou num ponto importante, não é só reter. O que precisa fazer para, depois que retém a atenção... Depois somos... que é o AIDA, né? Atenção, interesse, desejo, que é o antigo AIDA, sim. né? E
Basicamente, então, é a retenção, depois é engajamento, né? Se o pessoal tá engajado, Sim. e depois é o compartilhamento. É a ação, né? A ação. E aí esse conteúdo precisa o quê? De acordo ali com o mercado ali, que aquele empreendedor ele precisa estar alinhado com aquele tipo de conteúdo, é isso? É. Por quê? Cara, quando eu uso conteúdo para off-control, eu tento fazer sempre os conteúdos alinhados com a marca, com o off-control. Uhum. E também tudo voltado para retenção. Uhum. Calma lá. E quando você faz esse anúncio, você vai atrair o tipo de público que você quer. Yeah. Basicamente é isso. Porque dentro hoje do mercado, muita gente está fazendo conteúdo, né? E conteúdo piegas. E acredite, se você está tendo resultado, você tem resultado com orgânico hoje, né? Se você tem resultado com alguns conteúdos orgânicos, você está tendo ali porque você está conectando retenção, você está conectando engajamento e está conectando um conteúdo com aquelas pessoas ali que vão comprar de você. Basicamente é identificação, né? É a identificação. E o que isso se transforma em receita para o seu negócio e qual dica você daria para a galera sobre isso daí, para quem está produzindo conteúdo? Para quem está produzindo conteúdo, cara, a melhor opção, tem muita gente fala os tipos de conteúdo que você tem que fazer. Tem que fazer lo-fi, tem que fazer esse tipo de conteúdo, tem que fazer conteúdo em televisão, essas coisas. O melhor conteúdo que você tem que fazer primeiro, tem que ser alinhado com o seu público, lógico, e depois é ser o mais autêntico possível. Porque se você tenta fazer uma coisa onde você não mostra realmente quem você é ou não mostra autenticidade, as pessoas não vão se conectar. Sim. Então, basicamente, se você faz um conteúdo autêntico, é a melhor opção que você tem para seguir. E o que seria autenticidade para você? Eu vou puxar aqui pela off-control, por exemplo. Quando a gente cria conteúdo para off-control e a gente começou a pesquisar pessoas para produzir conteúdo para gente, que isso é uma coisa legal na nossa empresa, que é o quê? Atualmente, a gente mesmo não faz conteúdo. Quem faz conteúdo são os nossos parceiros. A gente tem um modelo de parceria com vários tipos de influenciadores, onde eles fazem conteúdo pra gente. Só que, mesmo sendo assim, a gente busca pessoas onde os conteúdos delas se identificam com a marca. Porque também não adianta você ter um influenciador, sei lá, ter um influenciador de 10 milhões de seguidores, ele produz conteúdo, mas o conteúdo que ele produz não tem nada a ver com o estilo da marca. E por acaso já aconteceu de ver gente procurando a gente pra fazer parceria, só que o conteúdo que a pessoa postava não se identificava com a marca, então não ia atrair o público errado. Se colocar alguém lá com 10 milhões que é do OnlyFans, não faz menor sentido, entendeu? E tem muita marca que faz isso, tem muita marca que, às vezes, na área de fazer criação de conteúdo, começa a procurar parcerias, só que eles só vê número ali. A pessoa tem 10 mil e tal, só que o conteúdo que a pessoa produz não se identifica com a marca, não se identifica com o posicionamento. Então, isso você, além de atrair público errado, também não vai ter muito resultado. Então, a identificação e você saber usar realmente, criar um conteúdo que traz ali a identificação com o seu posicionamento, com o seu brand, é a melhor opção. E você tá construindo uma comunidade aí, né, Máquina? Também. Rapaz, você tá com um projeto muito legal aí, desde o momento que você me falou sobre o projeto, já tá em andamento. E foi bem rápido, cara, E as coisas aconteceram. Você esperava que ia acontecer tão rápido assim? Eu tava esperando porque eu sou um pouco apressado. eu sempre fui assim, cara. Eu, por acaso, quando eu comecei a marca demorou muito porque eu não tinha muito conhecimento. Quando eu comecei a marca, eu não tinha conhecimento de nada digital, então eu tive que aprender muita coisa, mas eu sempre tava executando. E depois com a comunidade, eu falei, eu vi o caminho, basicamente, né? Que a gente que é empreendedor, a gente tem isso. A gente tem muita questão da visão, né? A gente consegue ver uma coisa ali, um caminho que, cara, isso dá certo. E aí depois vem a parte da ação. E quando botei na minha cabeça que, cara, isso aqui dá certo, comecei a ação e as coisas fluíram. E como é que foi essa ideia, essa visão? Você falou muito sobre visão, né? E nem todo mundo tem visão, né? Nem todo empreendedor tem visão. Né? Porque eu tenho uma ideia de não sei o que. Isso não é visão. Visão é alguma coisa que você vai olhar ali na frente, uma coisa que ninguém está enxergando e que aquilo ali é uma oportunidade. E você percebeu isso no mercado, eu achei muito legal. Como é que foi isso, esse desenvolvimento? Isso veio como insight? Ou alguém te falou alguma coisa? Ou você leu um livro? Como é que foi isso? Grande parte foi insight e grande parte foi conteúdos que apareciam para mim. Eu vou exemplificar. Atualmente,
a gente tem uma coisa que tá muito mal na sociedade, que é o quê? É o distanciamento das pessoas. Devido à polarização da rede social, muita conexão e tudo mais, a facilidade das pessoas se conectar, no mundo real, muitas pessoas começaram a se desconectar. E isso é uma coisa que está acontecendo muito na nova geração. E, devido a isso, comunidades, clubes, todas essas coisas de juntar pessoas no mundo real, tá ficando muito em alta. Isso também aqui no mercado europeu, no mercado dos Estados Unidos. E depois que eu vi esse insight, comecei a perceber isso, começou a aparecer muito conteúdo pra mim sobre comunidade. Sério? Eu pensei, tava analisando também, às vezes saía com os amigos, a gente comentava sobre isso, e depois começou a aparecer muitos conteúdo. Inclusive tem um clube aqui em Portugal que eles fazem de corrida. É um pessoal que eles correm, só que eles são uma comunidade. Todo mundo ali faz, tem os encontros dele. E aí eu comecei a ver muito isso, eu falei, cara, eu acho que isso aí é legal. E aí eu fui e puxei, cara, o que é que eu posso trazer, como é que eu consigo trazer pessoas perto de mim e criar uma comunidade com isso? E aí que eu puxei pro lado empreendedor. Quando eu comecei minha jornada de empreendedor, eu sempre fui muito sozinho. Porque como eu não tinha muitos amigos ali que eram empreendedores, não tinha no círculo familiar também pessoas que eram empreendedores, eu falei, cara, ou eu tenho que trazer pessoas perto de mim, ou eu tenho que me colocar dentro de algum lugar para poder tá nesse círculo. E aí eu falei, não, tem esse gap no mercado, falei, olha, vou tentar. E aí você pegou e criou isso, né? E logo vem o nome que é? Ou que é, como é que é o nome? O nome hoje? É Founders Guild. O nome é bem engraçado. Sempre foi esse ou você escolheu outros nomes? Não, sempre foi esse. Foi? Sempre foi esse. Foi logo o primeiro nome e foi um nome assim decisivo. A gente nem debateu, eu e meu sócio, a gente nem debateu muito. A gente olhou o nome e falou, é isso, e pronto. Foi logo assim de cara. Porque o nome Founders Guild, basicamente é o quê? Founders é uma pessoa que é uma nomenclatura que tá muito em moda agora, que é uma pessoa que é empreendedora e que cria empresas. E Guild é uma coisa de jogos antigos, que geralmente era um grupo de pessoas ali com o mesmo objetivo. Que é, basicamente a Founders Guild é o quê? Empreendedores que estão com o mesmo objetivo. Que top, cara, que top. E aí, quando a gente bateu o olho assim, eu falei Founders Guild, a gente pesquisei no NPI pra ver se já tinha algum registro, alguma coisa. Vi que não tinha, falei, cara, é isso, pronto. E aí escolheu isso. E já escolheu. E como que tem sido agora essa organização das estratégias, do passo a passo? Qual que foi o racional ali por trás? Porque, tudo bem, tive a visão, tive o nome, e agora? Qual que é o próximo passo? Que eu acho que esse aí também é o mais desafiante, né, também. Que é você estruturar aquilo que tem na sua cabeça e trazer pra execução. Pra realidade. Como é que foi isso? Cara, foi desafiador e muito legal. Quando a gente começou, a gente já tinha assim, uma ideia do que a gente queria trazer. Então eu tinha que desenvolver basicamente era o quê? Eram os nossos encontros, certo? Ok, a gente vai ter uma comunidade, o que a gente vai fazer para a comunidade estar junta, para a comunidade se interagir, a comunidade se alinhar, certo? A gente precisa então de encontros. Então a gente dividiu basicamente em 3 modelos de encontro, que é o que a gente tem atualmente. A gente tem os monthly rooms, que são os encontros geral da comunidade que a gente faz. Depois disso a gente tem a sala de reuniões, que também são encontros menores que a gente faz dentro da comunidade. E depois temos os retreats. E esses 3 modelos são sempre focados nas pessoas se conectarem, trocar insights, se ajudarem. Então todo o nosso desenvolvimento foi sempre pensando nisso, pensando em como a gente pode fazer para as pessoas se conectarem e poderem se ajudar. E aí você criou esse racional por trás. E aí a prática agora? Vamos montar o... Vamos montar o plano. Vamos montar o plano. Esse aí já era meio que o plano, né? Basicamente já era o plano. Você fez isso sozinho ou seu sócio te ajudou? O meu sócio sempre me ajudou, a gente, assim, na tomada de decisão, mas grande parte ali vinha da cabeça, eu falava com ele sempre parte só concordava, porque ele, confia muito em mim, então a questão de toda decisão que eu trago para Founders, ele sempre aceita, sempre concorda. Então a gente, vamos fazer, vamos colocar, comecei a separar as ideias. Uma coisa que eu usei muito para poder me ajudar foi a inteligência artificial para ter o brainstorming, que hoje em dia o pessoal usa muito a inteligência artificial da maneira errada, né? E pronto, eu usei ele para ter um brainstorming do projeto e depois comecei a fazer os passo a passo para poder colocar em prática. E aí, vamos para a prática. Como é que ficou? A primeira coisa que a gente tinha que fazer era o canal de aquisição. A gente tinha primeiro as pessoas visualizar a gente. Então, beleza. Primeiro a gente precisa ter um canal de aquisição. Vamos escolher qual. Eu tô fazendo ele abrir as estratégias.
Eu também. Tu vai. Vamos... Tem um canal de aquisição Não, que é tem o coisa principal. aí que vem de dentro, que não tem como copiar. Justo. A gente tem um canal de aquisição para as pessoas verem a gente. O nosso público hoje está mais aonde? Empreendedores, geralmente, grande parte estão no Instagram. Por que no Instagram? Que é onde grande parte das empresas estão. Então, beleza, nosso público está no Instagram. Vamos criar uma página no Instagram. Criamos página no Instagram, criamos ali toda a estrutura de brand e tudo mais. Criamos o website. E aí, ok. Temos um ponto de aquisição. Temos já a roteirização do plano. Agora a gente precisa de pessoas para a comunidade, precisa começar a atrair pessoal. Então a gente foi ali pro começo, a gente produziu muito conteúdo. A gente seguiu mais pelo conteúdo pago, tráfego pago mesmo, para poder ter ali o alcance maior, inicialmente. A gente não focou tanto em orgânico, agora que a gente está começando a produzir bastante conteúdo orgânico. E aí, pronto, beleza, vamos fazer o tráfego pago, vamos fazer, pronto, a produção de mídia e tudo mais. E a gente fez. E logo na primeira que a gente fez, já tivemos um resultado muito positivo na página. Muita gente entrando em contato, muita gente querendo fazer parte. E depois disso foi só continuando. E teve os palestrantes bons e lá, teve né? os ótimos palestrantes também. E foi, cara... E como é que foi essa história aí? Que antes, no primeiro evento, eu acho que você começou a me seguir no Instagram, não foi? Isso foi uma coisa engraçada. Não sei se tu lembra. Assim que eu falei contigo, tu... Não lembro se tu lembra da mensagem que eu mandei. Eu mandei a mensagem. Eu não sou o seu público de compra, eu também tenho uma empresa, vai lá. Se você quiser conectar, se fizer sentido pra você, a gente pode se conectar. E aí eu acho que, não sei se foi você ou se foi outra pessoa que respondeu depois, e aí a gente se conectou. Aí eu fui e falei, não, pô, o Naubert tem um posicionamento legal, tem muito brand, tem muita autoridade aqui, vou trazer ele que é um empreendedor aqui muito conhecido. Falei contigo, e aí você aceitou, você gostou do projeto, e a gente foi e organizou o primeiro encontro. E o quando você vai selecionar as pessoas, né? Porque é um grupo seleto que você tá montando, né? Sim, não é qualquer um, não é bagunçado. Não é bagunçado, na casa da mãe Joana. E como é que você seleciona as pessoas que vão palestrar, as pessoas que vão estar ali também na comunidade, porque não é só pagar para entrar. Não. Não é só money, yeah. Não é só money que a pessoa vai entrar. Como é que essa curadoria já tem isso ou ainda não? Tem. Desde o começo a gente sempre teve a questão da curadoria. Por quê? Porque basicamente uma coisa que eu levo muito é que ambientes moldam a execução. O ambiente que você tá vai determinar até onde você vai chegar ou até onde você consegue chegar. Então, a gente sempre, desde o começo, tem essa questão da curadoria de, primeiro, trazer pessoas que realmente são founders, têm empresa, já passaram por dificuldades, porque eu acho que isso é o mais importante. Quando você é um empreendedor, quando você passa por dificuldades dentro da sua empresa, que é o processo, você tem muito mais experiência para poder compartilhar. Então, pronto, a gente começou a partir daí. E uma coisa que a gente sempre usava a pessoa tem que ter empresa, ou ter tido empresa, ou talvez ter vendido, ou pelo menos já ter tido uma empresa ali. Isso é o ponto principal que a gente traz para a comunidade. E depois disso, a gente vai ali para os modelos de negócio. Porque tem muitos modelos de negócios que às vezes não faz sentido estar também na comunidade. Apesar que até agora não apareceu nenhum que a gente não fizesse sentido, mas pode ser que apareça. Porque o mercado também é gigante, né? E pronto, basicamente a questão da curadoria é isso. Que você vai selecionando, né? E é você e seu sócio? Atualmente, eu e meu sócio só, a gente faz pessoalmente. Todo o processo interno é todo eu e ele que faz. Então, a gente, a gente tem um CRM, então a gente recebe ali a candidatura do lead, a gente vê ali por cima o perfil da pessoa, vê o Instagram comercial, vê ali se tem um website, dá uma analisada ali para saber mais ou menos o posicionamento da pessoa e tudo mais. Depois disso, a gente marca uma call com essa pessoa, founder para founder, pronto, geralmente sempre sou eu que marco com a pessoa, ou às vezes quando eu não posso, o Gabriel, para poder primeiro conhecer a pessoa, ver o que a pessoa está construindo, ver por que a pessoa quer entrar na comunidade, também tem muito isso. Às vezes tem muitas pessoas hoje em dia que querem entrar em comunidades ou querem entrar em círculos assim, mas querem muito angariar pessoas. Então a gente sempre tenta fazer uma limitação também disso. E não teve nenhum um momento aqui que você pensou, cara, essa ideia aqui tá muito doida, cara. Isso aqui tá muito Revolux. Isso aqui tá muito... Você fala assim, cara, não sei se esse negócio aqui vai pra frente. Como é que foi isso? Porque é uma luta bem interna, né? Ou com você e seu sócio, ou se você já chegou pra ele e falou, mano, não sei se... Assim, ou ele já chegou também, como é que foi isso? Em questão de pensar de não dar certo, por um acaso isso não ocorreu.
Mas por quê? Depois entra a questão da visão. Quando a gente é empreendedor tem visão, cara, você não tá nem se vai dar certo, não, você só faz. Se vai dar errado ou não, você não pensa nisso, você só faz. Sim. Pelo menos eu sou assim. E quando a gente começou, assim que a gente começou, quando você teve feedback, eu olhei pra ele e falei, mano, isso aqui vai dar muito certo, esquece. E aí a gente só continuou. Foi, Então, a nenhum momento até agora não bateu assim, pô, isso vai dar errado. Por quê? Porque desde o começo, das primeiras coisas que a gente começou a fazer, sempre o feedback que a gente recebia é, pô, vocês estão fazendo uma coisa diferente. E esses dias, por acaso, inclusive, eu fiz um comentário em um post de um perfil gringo, ele colocou, coloca aqui as empresas que vocês estão construindo, vamos se conectar, para gerar engajamento e tudo mais. Aí eu fui e coloquei, tô a construir uma das maiores comunidades de founders em Portugal. E daí 2 pessoas vieram e comentaram, pô, vocês estão construindo sim, tá parecendo a Texugo Society, que é de Mônaco, é uma comunidade lá. Então, esse feedback do pessoal foi exatamente o motivo que eu olhei assim e falei, cara, isso vai dar muito certo. Vai dar muito bom. E tem dado muito bom. Já foi a segunda edição? Já a segunda edição. E agora hoje temos mais uma sala de reunião. Dia 28 depois tem mais uma. Um encontro maior, Próximo mês já vamos tentar fazer uma viagem também. Rapaz, então, daquele jeito. Não para, né? Não para. E aí, essa comunidade, por exemplo, você chegou a seguir o conceito ali do Seth Godin, ou não? Do Seth Godin. Ele tem um livro chamado Tribes, que ele fala dos princípios ali para você poder construir uma tribo. Você chegou eu não cheguei, eu já cheguei a ouvir sobre parecido. Já cheguei a ouvir sobre isso, mas nunca cheguei a ler a fundo. Eu sei que tem uns princípios que você tem que ter para conseguir conectar as pessoas, que um deles geralmente são as interações e exercícios, que geralmente as pessoas fazem, que isso gera muita interação, e uma das coisas da comunidade é as pessoas têm que gerar interação. Sim. Mas depois disso também não cheguei muito a fundo sobre isso, mas isso é um dos pilares principais. Mas sim, eu tô começando a aprofundar mais, porque, cara, que não, isso é importante. Você tem que saber porque todo mundo que tá em uma comunidade tem um motivo pra estar ali. Tem os hacks por trás do porquê aquilo deu certo. Sim. Então, basicamente, estou começando a aprofundar isso. Eu te faço essa pergunta porque, por exemplo, eu sou arquiteto de branding, né? Você sabe. E dentro do branding ali tem essa parte da arquitetura de branding. Que ali, por exemplo, para construir a comunidade, você precisa ali de hierarquia. Tá? Não sei se eu vou lembrar todos os pontos, acho que são 6 no total. Da hierarquia, você precisa de organização. É o principal. Você precisa de gamificação. Você precisa de dialeto. Você sabe que é o dialeto, por exemplo, se você vê hoje um africano ou uma pessoa que fala o crioulo, eles têm o próprio dialeto dele, a comunicação deles ali, que eles conversam entre si. Então, isso gera o quê? Comunidade. Tem as palavras secretas. Por exemplo, se você for, sei lá, na igreja evangélica, Testemunho de Jeová, se um vê outro na rua e fala, ô irmão, Pai do Senhor. Quem tá de fora daquele contexto não entende. Então, tem as palavras secretas e tem um ponto físico. Então, esses são os princípios do Seth Godin para criar a comunidade. É uma parada que pode te ajudar bastante. Bem interessante. Que se você conecta todas elas e você vai criando a hierarquia, a organização, o gamificação, né? Eu acho que você já está fazendo a gamificação, né? A gamificação, no caso, seria... A gamificação é como... Uma pessoa da comunidade, ela tem que ter fases, ter níveis. Então, por exemplo, a pessoa entra aqui, vamos supor, na igreja católica, ela entra como coroinha, não sei a fase ali, né? Mas tem o bispo, tem o padre, tem tudo aquilo ali. Então, é a gamificação. Então, dentro da comunidade, ela pode subir de níveis. É que nem a política também. Então, tem o vereador, né? Ali tem o vereador, o deputado, o senador e o presidente, né? Tem os ministros também. Então, é uma gamificação que você vai criando de níveis para aquela pessoa também conseguir subir. Então, isso aí é também legal para engajar a comunidade. Entende? Então, acho que você já tá pensando alguma coisa. Eu, por acaso, já tô fazendo isso inconscientemente, cara. Por quê? A gente tá lançando agora a plataforma, que é para conectar o pessoal, e dentro da plataforma a gente tá tentando fazer isso justamente para o pessoal conseguir se ajudar. Que a gente vai implementar um sistema onde
se você ajuda a pessoa da comunidade, você vai receber certos pontos. Uhum. E quando você atinge certos pontos, você tem direito a brindes, a bonificações e tudo mais. Exatamente. Então já, inconscientemente, basicamente, já tô seguindo esse caminho. E eu falo uma coisa, isso daqui, uma coisa que eu percebi em você, Máquina, é que, por exemplo, eu estudo muito, né? Uhum. E você também estuda muito. Só que tem coisa que eu aprendi, que foi, sei lá, um curso, que foi alguma coisa, porque eu sou bem esforçado. Uhum. E aí, por exemplo, assim como isso daí, a gente já falou várias vezes, e é muita coisa que você vem da sua intuição, né? Por exemplo, você já até citou que você nunca comprou muitos cursos e muitas coisas. Foi aprendendo através de si mesmo, De né? 5 anos do digital, desde quando eu comecei ali o primeiro contato, eu nunca comprei nenhum curso de ninguém. Já pensei em comprar, muitas vezes já pensei em comprar do Érico Rocha, do pessoal assim também, mas por que eu nunca comprei? Quando eu comecei a estudar o mercado digital, eu vi que tinha vários ramos. Então, se eu comprasse um ramo de uma pessoa, eu só ia ter conhecimento para aquele ramo. Uhum. Lógico, tem alguns cursos que às vezes tem um conhecimento geral sobre o mundo digital e tudo mais, mas aí eu ia ficar muito limitado a um ramo só. Aí eu falei, não quero ficar limitado. Então, estudei por cima todos os ramos que tinha, antes de escolher também um ramo que eu ia entrar. Eu escolhi todos os ramos que tinha ali, tinha dropship, depois tem PRL, tem infoproduto, tem vendas de site também, tudo mais, vendas de serviços. Aí eu falei, cara, eu tenho que escolher um. E aí eu fui e falei, então, pronto, vou analisar, comecei a analisar ali, e eu analisei o que tinha o menor risco para iniciar, que era o Print on Demand, justamente a marca de roupa. Que era a marca de roupa, só que com o modelo de negócio de Print on Demand. Top demais, cara. Essa é uma habilidade que eu queria ter, mas eu ainda não tenho ainda não. Que é pegar as coisas assim, mesmo de forma intuitiva, eu já comprei muitos cursos, muitas mentorias, mas pegar aquilo e fazer. Tinha um cara que era um grande amigo meu de infância. Eu sempre quis ter essa habilidade, né? Que às vezes o cara, vamos supor, ele pegava algumas coisas, pegava umas latinhas, tipo latinha de cerveja, e fazia uma panela de pressão, mini panela de pressão, e vendia na feira. Olha, é a visão, isso que é a visão, né, mano? E eu nunca tive. Tenho um primo também que ele é assim, e eu vejo que você tem um pouco disso também, né? Essa genialidade intuitiva. Eu acho muito legal isso, tipo, que é um conhecimento empírico. Eu acho que grande parte é por causa da hiperatividade que eu tenho. Eu tenho quase certeza. Porque desde pequeno eu sempre fui uma pessoa que eu não consegui ficar parado. Uma das coisas que eu odeio é ficar parado. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, tenho que estar me movimentando, eu tenho que estar em algum lugar. Então eu acho que isso, depois que eu imigrei, que eu vim pra cá, e pronto, o meu ciclo social diminuiu, e aí eu comecei a fazer novas coisas. E aí foi que eu vim muito pro lado do empreendedor. E como eu tenho essa questão da hiperatividade, então, mano, tô sempre testando, sempre fazendo as coisas, sempre pensando. Então acho que é muito devido a isso também. E para esse mundo agora, você tem uma opinião que a gente discorda, não sei se você mudou a sua opinião de lá para cá, que já tem um tempo que a gente falou sobre isso, sobre essa questão daí da IA, né? E eu falei para você, cheguei para você e falei, Sans, eu acredito que a IA aí vai evoluir bastante, as coisas vão acontecer muito rápido. Aí você falou, não, Máquina. Vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar um pouquinho ainda e muito, uma questão de 10 anos e tal. Você ainda continua com essa opinião? Ou mudou um pouquinho de lá pra cá? Cara, na minha opinião, agora eu acho que a IA vai acabar muito mais rápido do que ela vai chegar no pico dela. Por quê? Porque a escassez de recursos. A gente tem um limite, a nossa Terra tem um limite de escassez de recursos, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais recursos para poder produzir os componentes que precisam para IA. Você fala, tipo, data center, data center, essas coisas. Só que você já grande parte das empresas... Musk tá indo pro espaço para data center. Esse é um dos objetivos dele, ele quer ir para lá justamente para poder construir um data center. Porque lá tem muitos minérios, e lá provavelmente ele vai ter os minérios ao lado e vai conseguir construir de lá, e com satélite você vai conseguir transmitir informações de lá para cá. E por acaso isso, eu tenho quase certeza que isso é um dos objetivos dele. O plano dele ali, mais ou menos, né? E só que pronto, tem esse problema que atualmente tem muitas empresas que estão começando a abrir data centers e tudo mais, só que isso uma hora, se a gente não conseguir, as empresas não conseguirem desenvolver métodos sustentáveis para poder manter a IA, eu acho que a IA vai acabar muito antes do que o pico que ela pode chegar. Mas você fala só pelos minérios ou pela energia? A energia não tanto, porque a energia a gente consegue muita energia renovável. Mas talvez pela questão da refrigeração,
que ainda é um grande problema para a IA, é a questão da refrigeração, mas inclusive agora eu vi um estudo novo que eles estão tentando fazer com água do mar, estão tentando tirar os sais minerais para poder usar a refrigeração direta. E depois a questão dos recursos. Então, essa é a sua visão hoje. Só que vai demorar mais uns 10 anos ainda pra... Por aí. Eu acho que em mais de 50 anos não... Mas assim, se o Elon Musk conseguir chegar em Marte antes e conseguir fazer o plano dele, eu acho que ainda consegue ganhar um tempinho. Mas se as empresas não resolverem esses 3 quesitos de sustentabilidade e mineração de materiais, eu acho que vai acabar muito antes dela conseguir atingir o pico. Show de bola. E para onde que o Sanzio Reis tá apontando? Para onde que essa máquina tá indo? Como é que você se vê no futuro, as empresas, o negócio que até como registra aí, ó. Você fala, eu falei. Nem o Vinícius Júnior fala, ó, meu sonho o Vinícius Júnior falava, né? Meu sonho era ganhar Champions League. Ele tinha um vídeo falando? Ganhar Champions League e Libertadores. Aí o Paquetá tá do lado dele e fala assim, ó, caralho, tipo, meio que duvidando. Aí depois tem um vídeo dele ganhando 2 Champions e tal. Inclusive fez gol ontem. E você? Como é que você vê esse futuro? O Sanzio? Se vê barbudo, barba branca, shapeado? Shapeado, sim. Eu, por acaso, sempre fui da academia, cara. Eu sempre fui da academia. Que depois que eu vim pra cá e comecei a empreender, que deixou de ser uma prioridade. Desleixou, né? Desleixei um pouco, mas sempre foi. Mas isso, por acaso, assim, eu me vejo no shape futuramente. E provavelmente, cara, com muitas empresas, porque uma coisa que eu tento fazer é diversificar muito minhas fontes de renda, porque hoje em dia, se você quer acumular riqueza, você não pode depender só da fonte de renda. Porque se as coisas correrem mal com aquela fonte de renda, você já era. Com certeza. Então, se você tem mais diversificações, tem empresas diferentes, setores diferentes, que, se alguma coisa correr mal em uma, você tem outras que, conseguem te manter. Então, provavelmente, consigo abrir aí mais alguns projetos, muitos projetos bons também. E uma coisa que eu tento trazer muito também com a comunidade é tentar diminuir o trajeto das pessoas que são empreendedores até o sucesso. Então, e o que é sucesso para você? Cara, você conseguir fazer um projeto que impacte pessoas e gere um valor útil para as pessoas, eu acho que aquilo já é um sucesso. Okay. Não um sucesso financeiro, né? Que temos vários tipos de sucesso, mas, você conseguir impactar outras pessoas como a gente está fazendo com a comunidade, onde a gente, tá juntando pessoas estão conseguindo ter visões diferentes para suas empresas e conseguir evoluir com isso. Então, eu acho que isso já é um sucesso. Boa. Mike, né? Agora tem uma coisa que é uma pergunta tradicional, que a gente faz aqui em todos os podcasts, todos os episódios. E ela tem uma homenagem a um espanhol, tá? É uma homenagem ao espanhol. Qual espanhol? Mas por que um espanhol? Que eu já vou te falar já. E aí, o que acontece? É uma homenagem a um espanhol, porque eu tava uma vez andando de Uber, e aí esse Uber, eu entrei no carro e ele já começou a falar mal de Portugal, né? Não, minto. Ele começou a falar me perguntou, o que você acha de Portugal? Eu falei, não, eu gosto de Portugal, cada lugar que você vai ter uma praia paradisíaca, é um lugar que está me permitindo empreender, crescer e fazer acontecer, e me dá essa possibilidade. Obviamente tem seus problemas, tem seus desafios, como todo lugar. Mas é um lugar que eu gosto bastante. O clima também, se for comparar com o resto da Europa... É o mais parecido com o Brasil. É o mais parecido, né? E eu gosto bastante. Ele falou assim, alguma coisa assim, tá maluco, alguma coisa assim? Eu tô indo embora dessa merda daqui 1 semana, 2 semanas. E aí eu te pergunto, você concorda com ele? Cara, foi basicamente como você falou. A minha visão de Portugal foi o meu ponto de start no mundo empreendedor e foi o que me possibilitou chegar o que eu consegui chegar hoje. Então, eu acho, por exemplo, se eu não tivesse vindo para Portugal, não tivesse decidido vir para cá, eu não teria construído talvez nem a marca e nem a comunidade recentemente. Então, pelo menos nessa questão do lado empreendedor e evolução como pessoa também, adquiri muito conhecimento, viajei para muitos lugares e cultura diferente, tá próximo da Europa e tudo mais, e tem essa possibilidade.
Então, não vejo como um país, assim, tão mal. Tem seus problemas, lógico, tem as dificuldades, como todos os países, mas em comparação ao Brasil e uma pessoa com oportunidades, eu acho que ainda é um país a se considerar. Show de bola. Máquina, eu falei como era brabo, né? Eu falei como era diferenciado. E assim, Máquina, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite. Vai ser chamado mais vezes, porque Vamos sim. tem muito assunto aqui para falar. Tem bastante. Muita coisa que a gente não falou. E bora pro game. Continua revolucionando os negócios, continua revolucionando aquilo que você tá fazendo dentro da comunidade, tá? Parabéns pelo trabalho, realmente tá muito bom. Eu que sou muito exigente, né, comigo mesmo, com meus clientes, aquilo que eu tô vendo que você tá fazendo tá em altíssimo nível e bora pra cima. Simbora. Tamo Muito junto. obrigado. Bora pro game, vamos fazer acontecer. Vamos revolucionar. Vamos revolucionar. É nóis, tamo junto.